Meus irmãos, abramos nossas Bíblias em Mateus capítulo 6, verso 13. Nós hoje encerramos uma sequência de mensagens denominada a oração das orações. Durante alguns domingos, nós nos dedicamos a aprender de forma expositiva os ensinamentos da oração, comumente chamada oração dominical. E hoje nós encerraremos esta série de exposições, nos aplicando a parte B do versículo 13, como for explicado a parte que em algumas Bíblias aparece entre colchetes, como sendo uma resolução posterior antiga da igreja, entendendo que esta afirmação, ela fecha toda a oração do Senhor. Então, a explicação adicional: por que em algumas Bíblias essa parte está em colchetes e por que Lucas não faz menção dessa parte assim como outras, é que em alguns manuscritos mais antigos, mais próximos dos autógrafos, essa parte não fora encontrada, mas já no final do primeiro século, no primeiro documento apostólico chamado Didaquê, nós já encontramos uma inserção desse texto. Então, dependendo da equipe que montou a edição da sua Bíblia, alguns colocam entre colchetes para explicar. Algumas versões podem não ter este complemento, dependendo da fonte de pesquisa. Mas isso, durante toda a tradição, principalmente na época da Reforma, o reformador suíço Erasmo confirma a autenticidade desse documento como não sendo nenhuma alteração da Escritura. Então, fique tranquilo, embora alguns professores ou pastores não gostem de pregar entre essas partes que estão entre colchetes na Escritura, a teologia da Reforma entende que ela é palavra de Deus, assim como todo o cânon que já está fechado. Hoje nós vamos meditar na expressão: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Antes disso, vamos orar, vamos falar com aquele que ilumina o nosso coração. Espírito Santo, compete ao Senhor, não a nós, trazer a iluminação do alto, que aquece o nosso coração com a verdade do Evangelho. Nós não estamos aqui buscando apenas compreensões históricas, filosóficas, argumentativas do texto. Nós estamos buscando aqui palavra que traz vida e vida eterna para quem ouve. Por isso, nessa noite, a tua igreja reunida aqui recebe a tua palavra com uma boa semente que ela é. Prepara o nosso coração, o solo do nosso coração, para que a semente caia num solo fértil. E assim saiamos daqui nutridos, alimentados, iluminados pelo Senhor. É assim que desejamos, porque assim cremos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, essa semana, em uma das conversas à mesa lá em casa, Lely, eu e os meninos, a gente batia um papo sobre Bíblia, céu, mundo aqui e a eternidade. Acho que os meninos empolgados por Apocalipse, os estudos, e a conversa, não lembro bem o contexto. Mas aí a Theo me fez uma pergunta, e uma pergunta difícil até para uma criança de 8 anos, perguntar e compreender. E aí eu pensei em responder aquela pergunta sobre o que nós não teríamos mais no céu. Apocalipse vai dizer que nós não teremos duas coisas no céu. Nós não teremos um santuário. Apocalipse capítulo 21 fala que no céu não terá uma igreja. Então aproveite para vir aqui, que lá no céu você não vai na igreja. O texto fala que a igreja será a presença do Senhor. Outra coisa que nós não teremos é a Bíblia, porque nós teremos o Senhor da palavra e não a palavra do Senhor. E no meio dessa conversa, eu tentei explicar isso de uma forma mais fácil e falei mais ou menos assim: olha, no céu nós não teremos mais a Bíblia, porque nós teremos o próprio Deus conosco. Ele será a nossa Bíblia. Theo ficou pensativo, ali a gente comendo e tal, o Lely tentou melhorar a minha fala, a Alice falou mais alguma coisa, a conversa rendeu e daqui a pouco cada um foi para a sua atividade. Quando eu estava no meu escritório preparando essa mensagem, me veio uma outra reflexão. E quando tudo isso aqui passar? Há 2 anos atrás, a gente não via a possibilidade de passar a pandemia. Como hoje ainda não vemos tão perto, mas de longe nós já viemos. Quando tudo isso aqui passar, quando não tiver mais tentações para nos derrubar, num fim glorioso, quando você não tiver mais que lutar contra os seus pecados, contra as tentações que nós aprendemos semana passada que tão tenazmente querem te derrubar, quando você não tiver mais que correr atrás do pão de cada dia, naquela necessidade frenética de conquistar, ganhar, poupar, render, quando você não precisar mais ter uma agenda cheia de compromissos, dia pesado de trabalho,
No meu caso, uma agenda cheia de aconselhamento, com pessoas sofrendo problemas reais. Como é que vai ser, ou o que vai sobrar, quando tudo passar? E eu fiquei pensando, isso é as loucuras que passam na cabeça de um pastor em plena 2 horas da tarde, né? O que vai sobrar? E aí a resposta está escancarada no que nós acabamos de ler. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não haveria melhor forma de Cristo nos ensinar a orar, ou terminar uma oração, explicando e aplicando exatamente o que essa sentença diz. Quando tudo passar, quando toda a realidade terminar aqui, quando você não tiver mais lutas, barreiras, quando você não tiver mais os seus compromissos, quando tudo se fizer novo, o que nós vamos ter? O que vai sobrar? A resposta é muito clara: o reino, o poder e a glória de Deus. É exatamente reconhecendo essa presença do reino e exaltando o poder e a glória desse Deus é que nós vamos viver eternamente. Quando tudo aqui mudar, nós não teremos outras coisas para nos preocuparmos. A nossa agenda não será cheia de compromissos de trabalho que vão tirar as nossas forças ou de preocupações que vão tirar o nosso sono. Pois a Bíblia vai nos ensinar que as coisas velhas se passarão de vez. E Ele fará novos céus, fará nova terra, e dentro desse novo habitat que os crentes vão morar, a Bíblia nos diz em Apocalipse capítulos 21 e 22, que o próprio Deus estará conosco. E estando o Senhor conosco, seu reino, o poder e a glória estarão disponíveis para nós para sempre. E o texto conclui com amém. Essa sentença vista aqui em Mateus, como eu disse, na maioria das Bíblias aparece entre colchetes. Eu já expliquei o porquê isso acontece. Mas isso não tira de nós a sensatez do que ele quer transmitir. Embora você encontre uma certa dificuldade em olhar esse texto e perguntar-se por que esse pedacinho está entre parênteses, é sensato dizer que sem esse final, se você lê a oração do Senhor, ela parece não estar concluída. Ela parece faltar aquele desfecho, aquele grande finale que vai fechar a ideia, devolvendo tudo para onde se originou. Quando nós lemos essa parte final, quando nós vemos essa parte final da oração, é como uma resposta final, definitiva para a pergunta que eu comecei esta homilia. Quando tudo passar, o que fica? Passarão todas as coisas, mas a glória do Senhor permanecerá. E Cristo conclui a oração das orações desta maneira, ensinando que nós, enquanto caminhamos nesse mundo caído, enquanto caminhamos nessa realidade onde o pecado, infelizmente, é uma realidade que nos machuca, nós precisamos orar. Oramos por proteção, oramos pelo sustento, oramos pela vontade do Senhor, pela presença do seu reino, oramos por perdão, oramos para sermos perdoadores. E agora a oração é concluída com Jesus nos ensinando que quando tudo passar, ou até melhor, acima dessas nuvens, desse céu nublado da existência que temos aqui, onde nada é tão pleno, onde tudo é aos pedaços, onde as coisas não são duradouras como deveriam ser, acima dessas coisas, Jesus conclui a oração dizendo o que realmente importa. E o que realmente importa é o reino, a glória e o poder divino. O objetivo dessa chamada doxologia, ou apresentação final da oração do Senhor, é levar você e eu de volta para o começo. Se você percebe, o versículo 13 nos leva de volta para o versículo 9, porque agora nós terminamos a oração entregando ao Pai, nosso que está no céu, aquilo que é dele. Pai, nós passamos por tudo isso em oração, nós nos humilhamos, nós mudamos o nosso coração, nós reconhecemos a tua santidade, nós buscamos a tua vontade, versículo 10, nós buscamos fazer a tua vontade, confiando no sustento essencial para a nossa vida, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós perdoamos aqueles que nos ofendem, nós rogamos por proteção contra o maligno e contra as tentações que fluem de nós, porque sabemos que somente o Senhor tem todo o poder e toda a glória. Fecha-se o círculo, fecha-se um padrão de oração que eu e você deveríamos ter em nossa vida.
Nós oramos ao Pai que está no céu, pedimos coisas, agradecemos por coisas, suplicamos por outras coisas e terminamos a nossa oração com um sentimento. O sentimento é que tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por meio dele. A oração do Senhor nos leva a um patamar de uma reflexão, nos ensinando a reconhecer e contemplar que acima de tudo que oramos, pedimos, buscamos, as coisas fluem do céu, daquele que tem todo o poder e toda a glória. Em outras palavras, muito mais do que orar por coisas, para que coisas aconteçam, a oração nos leva a perceber o tamanho do Deus que nós cremos, que adoramos e confiamos. A oração termina com Jesus exaltando o Pai, deixando para nós um ensinamento. Nós, cristãos, que buscamos a Deus em oração, podemos escancarar a nossa alma em diversas situações, mas nunca esquecendo de que o reino, a glória e o poder são totalmente dele. E no mundo onde tudo parece estar mudando tão rápido, é interessante perceber como Jesus diz que a única coisa que é para sempre é o reino, o poder e a glória de Deus. As tentações vão passar. Um dia eu e você vamos vencer não apenas a maldição do pecado que já vencemos, a condenação em Cristo. Nós venceremos a presença do pecado. Imagina uma vida sem a presença do pecado? Não tem como imaginar. Um dia nós não lidaremos com a morte nem com seus efeitos degenerativos no corpo. Um dia o tempo como um conceito também deixará de existir. E no mundo onde tudo está mudando tão rápido, onde as coisas estão se reinventando a cada nova geração, Jesus ensina que o reino, o poder e a glória de Deus jamais serão abalados. O fim da oração nos lembra o seguinte: nós oramos para o mesmo Deus que era ontem, que é hoje e será eternamente. Isso nos traz aplicações muito práticas que nos levam a concluir esta oração com alegria de coração. A primeira delas é que o Deus do passado é o Deus de hoje e será o Deus de amanhã. Isso na sua autoridade, isso no seu poder e também na sua lei. Aquele Deus que você lê no Antigo Testamento, que capacitou homens para orarem e o mar abrir. Aquele Deus que fez cair sobre uma cidade pecaminosa o seu juízo glorioso. Aquele Deus que preservou homens vivos durante a guerra. Aquele Deus que poupou o seu povo do inimigo voraz contra eles. É o mesmo Deus que ouve a sua oração, às vezes por uma porta de emprego, pela conversão do seu marido, da sua esposa, pela cura do seu filho. É aquele mesmo Deus glorioso da Escritura, que hoje está no mesmo céu, sentado no mesmo trono, governando o mesmo reino, que diz: fale, meu filho, pois eu sou o teu pai, que estou de ouvidos abertos para você. Embora pareça ser distante relatos como que Deus capacitou Sansão para destruir os filisteus, ou como Deus capacitou Davi para vencer os inimigos, ou como Deus fez brotar a água da rocha, ou mesmo abriu o mar, como Deus preservou seus filhos diante de um severo deserto, ou como Deus fez prosperar um pequeno povo chamado Israel, a ponto de se tornar o maior império do seu tempo. Parece que isso está tão distante. Isso é coisa do passado. Mas saber que o reino, o poder e a glória de Deus são para sempre, traz isso para perto de nós. Deus não envelheceu, Deus não enfraqueceu, Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e o fim da oração nos lembra essa verdade. Queridos, e é tão bom ter isso em mente, porque às vezes você pode pensar assim: Deus, hoje eu tenho um problema para ti. Tu nunca teve problema para resolver, não, Deus, eu é que tenho um problema para te dar, quer ver? E você começa a derramar a sua vida diante dele. E por vezes o teu problema pode ser muito grave, coisa que nem Freud explica. Mas Deus olha para você lá do alto e sublime trono, como Ele fez certa vez com Jó. Fala assim: Jó, onde você estava quando eu construí os montes, quando eu dei nome às estrelas, quando eu coloquei a terra sustentada no nada, quando eu criei o universo? Jó, eu sou o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. E você está ali derramando a sua vida, dizendo: Senhor, olha, o meu problema é sério. E nós temos a tendência a supervalorizar, superlativizar nosso problema. Deus, o meu problema é um problema, Senhor. Não é essas besteirinhas que o pessoal ora, não. O meu é um problema. E Deus está olhando para você e fala: eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje.
e eu serei o mesmo amanhã. Eu sou Deus, e o meu poder não tem variação. O meu poder e a minha glória são para sempre, portanto, eu não perdi o domínio, eu não perdi a autoridade, eu não perdi a glória, e eu posso fazer todas as coisas. Isso nos dá tranquilidade na oração. Isso nos dá leveza de alma, porque nós jamais colocaremos diante desse Deus algo que Ele mesmo não possa fazer de acordo com a sua vontade. A forma de Jesus encerrar essa oração nos ensina que tudo que nós oramos até aqui não vai para alguém que pode dizer o seguinte: meu filho, isso aí eu fazia quando eu era jovem. Isso aí eu fiz, mas foi lá no passado, tem 2000 anos que eu fiz isso, né, meu filho? Ressuscitar um morto. Mas tem tempo, naquela época eu era jovem, eu tinha força, hoje não mais, eu estou um Deus cansado, velho, cheio de artrite, artrose, reumatismo. Quando nós oramos a esse Deus cujo poder, glória, honra, reino são eternos, Deus está nos dizendo uma coisa: eu continuo sustentando o meu povo com o meu braço forte, não há império que se levante mais do que a minha voz continua sendo a mais estrondosa, eu continuo sendo o Deus poderoso, e por isso Jesus ensina: peça o que você pedir, coloque diante de Deus o problema que você tiver, louve ao Senhor da forma como o seu coração louva a Ele, enfrente as tentações, enfrente o ataque do maligno, busque santificação, sabendo que você está diante do Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus nos ensina, além do conteúdo, Ele nos ensina como nós devemos encerrar todas as nossas orações, com reconhecimento e louvor. Essa expressão, ou essa doxologia, ela é uma manifestação de adoração ao Senhor. Nós acabamos de sair, do versículo 13, a parte A, de uma oração por livramento. Uma oração por livramento de tentações do nosso coração e também do maligno e sua sede por destruição dos crentes. Nós fazemos tudo isso, a parte B do versículo, porque sabemos que o Deus que nós suplicamos é forte para nos ajudar, é maior do que o inimigo. Isso aqui nos traz outra aplicação muito prática. Eu sei que você já deve ter passado por tentações ou situações tão fortes que você mesmo não teve como lutar. E você, às vezes, prestes a submergir, prestes a cair e destruir a sua própria vida. Esse texto nos lembra que você pode olhar para o alto e clamar a um Deus que tem todo o poder, toda a glória, toda a majestade, que Ele continuará de mãos estendidas para ajudar você, provendo o sustento, santificando, perdoando, protegendo aqueles que são deles. Pedimos tais coisas, como no versículo 13, ou tudo anteriormente dito, porque a gente reconhece que a gente não está orando para um homem qualquer. Esse ensinamento é importante para nós crentes, porque às vezes eu não posso pedir para minha esposa, para o meu pastor, para os meus pais, coisas que eu sei que eles não podem me dar. Às vezes, por mais boa vontade que a gente tenha, nós lidamos com situações de, por exemplo, irmãos queridos nossos com doenças. E quem é pai, eu tenho quase certeza que todo pai ou mãe já fez essa oração. Deus, eu queria que a doença não tivesse no meu filho, tivesse em mim. Troca, Senhor. Deixa eu ficar doente e meu filho ficar curado. Acho que todo pai ou mãe já, quando viu lá o filhinho com febre, queria trocar de lugar. Infelizmente, essas coisas não acontecem na vida real. Às vezes nós pedimos coisas para pessoas que não podem fazer o que pedimos, porque nós somos limitados, nós não temos todo o poder. Mas Jesus termina essa oração dizendo: vocês falaram tudo isso para alguém que tem reino, poder e glória para sempre. Ele vai considerar cada palavra que sair dos teus lábios, Ele vai ouvir cada expressão do teu coração, e de acordo com a sua santa vontade, Ele vai fazer o que lhe apraz. Pois Ele pode fazer o que homem nenhum pode fazer. Ele é o que instituição nenhuma jamais será. Ele é o Deus cujo reino, poder e glória são estabelecidos desde a eternidade, porque só Ele é o Senhor. Nós lemos 2 salmos agora sobre isso. Salmo 96, Salmo 97 nos mostram que esse Deus a quem nós oramos, Ele está acima de todos os falsos deuses. Salmo 90 fala que desde a eternidade à eternidade Ele é Deus.
Não haveria melhor forma de terminarmos as nossas orações todos os dias. Sabe aquelas orações da alma doída? Aquela oração que você faz entre lágrimas, porque você não aguenta mais. Por vezes não vê a mudança no seu companheiro ou companheira, não vê nenhuma perspectiva de melhoria no cenário ao seu redor. Por vezes você ora com o coração angustiado, chorando, porque você não vê uma melhora no que você está orando, ou acha que o seu problema é grande demais para que alguém possa fazer alguma coisa. Jesus ensina que terminar a oração louvando a Deus, louvando aquele que é para sempre, nos traz paz, nos traz alívio, nos traz segurança. Não há problema grande o suficiente para que Deus não possa resolver. Não há realidade que Ele não possa mudar, pois Ele está no céu. É assim que começa a oração. Ele está sentado no trono, no alto e sublime trono, e Ele governa de lá. E acima dessas coisas, ou além dessas coisas, Ele é o seu Pai, Ele é o meu Pai, e está ouvindo o que nós estamos falando. Quando nós observamos essa parte final da oração das orações, nós temos que descobrir e reconhecer que somos privilegiados. Privilegiados porque estamos falando com alguém que tem todo o poder. Privilegiados porque Ele não tem enfraquecido o seu governo, o seu poder, nem a sua glória. O texto nos traz 3 expressões que eu quero pincelar com vocês nessa noite. Porque teu é o reino, começa essa sentença. Você já aprendeu o que esse reino significa? Eu falei no passado sobre isso. É um reino que pertence a Deus, um reino universal, um reino inabalável, um reino atemporal, um reino que não é geográfico. O reino de Deus não é a igreja cristã evangélica, não é a igreja brasileira. O reino de Deus é a extensão do Criador. O que existe é dele porque ele o criou. É um reino que não é sustentado por mãos humanas. É um reino que não depende de mim ou de você. Um reino que não depende de desempenho humano, mas depende do poder daquele que o criou. Esse Deus que apenas é Ele o Senhor. Ele criou, governa e domina o seu reino. É o reino inabalável. É o reino que eu e você habitamos sem merecer. É o domínio do Senhor criado por Ele para a sua glória. Por isso que é esse Deus que tem autoridade de falar sobre si. Eu sou o Senhor, não há outro além de mim, não há outro Deus a não ser o Senhor do universo. Isaías 45, versículo 5. Meus irmãos, como que alguém, só apenas o insensato, diz que não há Deus? Porque diante dessa verdade, como não louvar um Deus que por onde quer que você olhe, e por mais que você tenha um título de propriedade, uma escritura, um documento que diz que algo é seu, Ele reclama para si e diz: isso está cedido a você, pois meu é o reino, eu sou o Senhor. Como não louvar um Deus tão misericordioso, que tendo tudo seu, Ele nos dá coisas para usufruirmos. Ele nos permite respirar o ar que Ele criou, Ele nos permite andar na terra que Ele criou, Ele nos permite viver no mundo que é dele. Tudo que você vê funcionar, tudo que você vê existir, tudo que você vê ao seu redor que fora criado de alguma forma, Deus diz para si: eu criei, eu fiz e deixo você usufruir. Quando clamamos dizendo: olha, teu é o reino, nós estamos repetindo o que o Salmo 103, verso 19 diz: nos céus estabeleceu o Senhor no seu trono, o seu reino domina sobre tudo. O reino de Deus é essa ideia de controle, de que tudo é dele, e de que Ele, sendo esse Deus divino, tudo o que existe, Ele pode reclamar como seu. E às vezes nós, como seres humanos, temos essa tendência de achar que alguma coisa é nossa, às vezes o nosso coração. Deus, o Senhor pode mexer no meu comportamento, você pode mexer no meu vocabulário, você pode mexer nas minhas roupas, na minha maquiagem, mas no meu coração o Senhor não mexe. E aí nós aprendemos que o reino de Deus reflete tudo aquilo que existe, visível, invisível, onde quer que eu e você possamos ver ou imaginar, não apenas os grandiosos planetas ou as galáxias mais distantes, mas às vezes as minúsculas e até mesmo nanoscópicas coisas são do Senhor. Tudo pertence a Deus e obedece à sua voz.
Por isso que a oração termina com louvor. Você não está orando para uma coisa apenas poderosa, você está orando para aquele que tem todo o poder. Esse reino também é chamado de o reino cósmico de Deus, onde ele permite a adoração do seu povo. Mas existe um outro tipo de reino. Esse reino eu falei anteriormente, você pode voltar lá nas pregações anteriores, e nessas pregações anteriores você aprendeu que existe um reino particular no coração. Aquele reino onde Cristo habita e governa sobre nós. Esse reino poderoso, esse reino grandioso que eu e você somos parte, que eu e você somos co-herdeiros, é o reino de Deus, que Ele compartilha com aqueles que são salvos. Aprendemos hoje pela manhã isso, é o santuário de Deus, o altar que é medido para cada um de nós. Portanto, quando nós oramos, Teu é o reino, nós estamos dizendo assim: Senhor, reconhecemos que Tu podes tudo, porque tudo foi Tu que criou. Não tem jeito melhor de terminar a oração. A segunda expressão é: porque Teu é o poder. Reino e poder são palavras interligadas aqui. O poder é a forma como a autoridade é exercida dentro do reino. Não adianta ter um reino e não tomar conta dele. Não adianta ter uma propriedade e não cuidar dela. O poder está ligado ao dono do reino e ao que ele faz em seu reino. Em outras palavras, exercer o poder é governar bem o seu reino. Nós estamos tendo um exemplo político em nosso país, onde os três poderes, em um desalinhamento de ideias, estão colocando a unidade federativa em risco. Com Deus, o Deus que estamos orando, Ele não tem esse problema, pois dele é o reino, dele também é o poder. Você pode ter uma noção do que poder representa aqui. Às vezes um tornado devastador, uma avalanche de lama descendo a encosta depois de uma tempestade, ou um ditador louco no cargo mais alto de um país, ou talvez a caneta de um magistrado, um ministro. Essas coisas costumam ser poderosas, é verdade, mas apenas um Deus pode dizer que Ele tem todo o poder sobre si. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, no Salmo 97, você vai ver assim dos versículos 1 ao 6, reina o Senhor, regozije-se a terra. Você vai perceber que no versículo 6 diz: os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Se você voltar no Salmo 93, você vai ler assim dos versículos 1 ao 4, reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor, firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o seu trono, tu és desde a eternidade. Nós vamos perceber, por exemplo, no Salmo 47, um outro salmo que fala sobre o verdadeiro poder. No Salmo 47, versículos 2 e 3, assim diz a palavra do Senhor: pois o Senhor é altíssimo, o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei sobre toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs as nações aos nossos pés. Apenas esse Deus tem todo o poder. Então, por mais filosófica que seja a sua argumentação sobre o que é o poder, a verdade é que todo o poder emana de Deus e não do povo, como diz a nossa Constituição Federal, no artigo 1º, parágrafo único. O verdadeiro poder vem de Deus e não do povo ou não de homens. O verdadeiro poder emana de Deus. Todas as demais autoridades, poderes, soberanias, todas estão debaixo deste soberano Senhor. E essa é a beleza do final desta oração. Aquele que se levanta contra você, aquilo que está afligindo o seu coração, pode ser poderoso, é verdade, mas não é maior do que aquele que diz que apenas Ele tem todo o poder. É um poder que criatura nenhuma jamais pode ter, pois apenas Ele é poderoso, a ponto de ser chamado de Todo-Poderoso. Quando nós observamos a sentença, aprendemos que a oração das orações termina lembrando-nos que não existe causa impossível para o Pai Nosso, porque além do reino, Ele tem o poder, e acima de todos os poderes está o poder do Senhor. Não existe inimigo valente demais, não existe barreira grande o suficiente, não existem problemas difíceis demais, não existe nada que Ele não possa, de acordo com a sua voz, mudar e fazer acontecer. Terminar a oração assim
nos faz confiar que diante de inúmeros perigos e desafios da vida real, você não deve temer, fraquejar ou duvidar. Querido irmão, não existe divórcio, pandemia, desemprego, câncer ou qualquer outra coisa que tire a paz do seu coração, que não se dobrem a esse poder deste que está no trono. Não existe problema que aflija o seu coração, que seja necessariamente angustiante, maior do que a realidade de saber: meu problema é real, está me tirando a paz, mas eu creio num Deus que é todo-poderoso. Ele é todo-poderoso. Terminar a oração assim nos faz descansar, nos leva a crer que mesmo que montanhas de problemas desmoronem sobre nós, ou mesmo que o maior e mais terrível mal ameace a nossa vida e a nossa paz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Para o Deus Todo-Poderoso das Escrituras, o Pai nosso, que está sentado no alto e sublime trono, não há limites, não há impossíveis. O versículo termina assim: pois teu é o poder, o reino, o poder e a glória para sempre. No Novo Testamento, a palavra glória tem dois significados relacionados. O primeiro é uma coisa que só Deus tem. A glória é algo que só Deus tem, é a sua presença majestosa propriamente dita. A glória, então, pertence apenas a Deus, porque por mais bonito e fashion que você chegue, olha, fulano é iluminado. Quando ele chega, ele exala assim uma beleza, uma coisa gloriosa. Quando a Bíblia fala sobre glória de Deus, é algo que só Ele tem, algo que nós não conseguimos sequer mensurar. Moisés se atreveu a fazer isso em Êxodo 33 e não entendeu nada do que ele viu. Outra forma que a glória se apresenta aqui é aquilo que nós damos a Ele. É o reconhecimento que a igreja dá diante desse Deus. Já no Antigo Testamento, todas as vezes que Deus se revelava ao seu povo, essa glória era manifesta visivelmente, com uma grande luz que preenchia e provocava temor e assombro. É chamado também de Shekinah, a fumaça santa e gloriosa de Êxodo 40, quando Deus estava no meio dos homens. Embora o Shekinah, essa luz, manifestem a glória de Deus, ela não era toda a glória de Deus. E uma das grandes verdades que esse texto nos ensina é que quando tudo passar, eu e você veremos a glória de Deus. Eu e você, nós vamos entender o que é essa glória. Uma das grandes belezas do Apocalipse é saber que um dia pecadores como nós vamos estar nesta glória, desfrutando desta glória, sendo edificados por essa glória inimaginável por nós agora. Às vezes a pessoa sente assim um pouco do coração aquecer pela palavra, aí chora, aí sente aquela presença de Deus que os pentecostais gostam de definir como um arrepio, aí começa o reteté e já se derrama com o coração. Imagina quando você olhar o próprio Jesus e sua glória. E não apenas olhar, mas para quebrar toda a incredulidade, você tocá-lo, abraçá-lo. E mais do que isso, se fosse possível, viver com ele eternamente. Cristo termina a oração dizendo: essa glória de Deus, por mais que seja demais para a nossa natureza caída agora, um dia será a verdade para o crente e só para o crente. O final dessa oração, ela inverte o nosso coração. Nós vemos numa construção, desde o versículo 8, como é que nós devemos orar. Devemos mudar o nosso coração, entender com quem nós estamos falando, buscar nele o sustento, a provisão, a santidade, o louvor, a glória. E nós chegamos no final da oração reconhecendo: Deus, toda a glória deve ser dada apenas a Ti, porque se não fosse o Senhor, nós não teríamos chegado aqui. Israel reconheceu isso. Israel por várias vezes no Salmo dizia: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome daremos glória. Em outro momento o salmista diz: se não fosse o Senhor que estivesse com Israel. É reconhecer que tudo que você recebeu até aqui foi provisão divina. Por isso que a oração termina com louvor e não com murmuração. É por isso que Jesus nos ensina que começamos com humilhação. Você vai lembrar agora, porque os humilhados serão exaltados. Para ser edificado, você começa se humilhando. Pai nosso,
que estás nos céus, enquanto eu estou aqui na terra. Me santifica, me ensina a viver para a tua glória, me livra do mal, me dá sustento, me protege, porque é esse Deus que é o Deus da igreja, é Ele que cuida de nós. A oração nos ensina também, nesse trecho, que a glória desse Deus tem contornos de misericórdia, fidelidade, amor e compaixão. Sabe quando você acorda toda manhã, eu falei isso hoje pela manhã, é a glória de Deus que teve misericórdia de você. Sabe quando você recebe, hoje em dia isso faz muito mais sentido, a bênção de poder respirar livremente, é a glória de Deus sendo manifesta na tua vida. Sabe quando você se dá conta que o teu coração está batendo e você nem está pensando nisso, é a glória de Deus sendo manifesta na tua vida. A oração termina nos levando de joelho no pó, dizendo: Senhor, a tua glória, o teu reino, o teu poder são a causa de nós não sermos consumidos. E é assim que a oração deveria terminar de todos nós. Obrigado, Senhor, por ser esse Deus ontem, por ser esse Deus hoje, por ser esse Deus eternamente glorioso que não muda. Os filhos desse Pai Nosso reconhecem pelos grandiosos feitos do Senhor que somente a Ele pertence tamanha majestade. A glória de Deus pertence apenas a Ele e mais ninguém. E ninguém é capaz de possuir tal poder. E a bênção da oração das orações é que ela está acessível para quem crê. Porque um dia eu e você participaremos desta glória. Nós estaremos próximos do trono. O texto termina com um amém. A oração termina com uma pequena palavra, cheia de poder e por vezes por nós ignorada. A palavra amém era uma expressão hebraica usada no templo, na vida religiosa, na sinagoga, que representava o desejo ardente e confiante de que as coisas aconteceriam conforme a vontade do Senhor. Então dizer amém ficou traduzido como assim seja, mas não assim seja para qualquer coisa, é reconhecer, tudo vai existir e acontecer conforme a vontade de Deus. Quando alguém diz amém, ele está reconhecendo que pediu o que queria, mas aceita de Deus o que vem da parte dele. Dizer amém, então, exige coragem. Só diz amém quem sabe que Deus vai fazer o que Ele quer e não o que eu quero. Dizer amém exige humildade, porque embora eu esteja pedindo, dizer amém é dizer: Senhor, faça-se a tua vontade. Não é apenas uma expressão corriqueira do evangeliquez dos crentes, mas é uma postura do coração. Dizer amém significa: Senhor, eu confio no que o Senhor vai fazer. Dizer amém significa: Senhor, eu sei que tu tens o controle, que tu és poderoso e está aqui o meu pedido. Mas o meu coração humilde reconhece: o que virá será da tua vontade. O que virá é a tua determinação e eu vou estar contente com isso. Terminar com um amém significa uma confissão verbal, audível para Deus, de que nós confiamos nesse poder que nós acabamos de ouvir. Orar dizendo amém, ou concluindo com um amém, encerrar a oração das orações com essa expressão, é Jesus nos levando para o começo de tudo. O ciclo se fecha, nós voltamos para onde começamos, confiamos e cremos de verdade naquele que nós chamamos de Pai. Eu fiz questão de, em alguns domingos, tentar transmitir para esta igreja como nós devemos orar. A oração não é uma fórmula a ser repetida, como a tradição romana ensina em sua catequese. Jesus não estava preocupado em repetições aqui, mas Jesus estava preocupado em ensinar uma postura de oração. Quando Jesus encerra a oração com um amém, Ele está dizendo para aquele que ora: tudo que você pediu, pensou, colocou diante de Deus, você está disposto a confiar nele? Orar é uma coisa para crente. Orar é uma coisa para filhos de Deus. Orar é uma atitude humilde de corações que creem. Que essa postura final de adoração, reconhecendo o domínio do reino, a extensão do poder, o peso da glória de Deus, leve sempre eu e você a confiar no Pai Nosso que está nos céus. A oração termina do jeito que começa: Pai, eu confio no teu poder, por isso eu digo amém. Louvado seja o Senhor. Convido você a fechar os seus olhos.
Pai querido, durante alguns domingos, a Igreja do Quatraque aprendeu cada trecho desta mensagem chamada de oração das orações. E nós aprendemos como nós devemos nos comportar quando fechamos os olhos e em uma disciplina espiritual chamada oração, falar com o nosso Pai. Aprendemos que somos filhos, aprendemos que o Senhor é santo, que o Senhor tem todo o poder, toda a glória, toda a majestade, e é por isso que do Senhor vem o nosso pão de cada dia, vem a proteção que precisamos contra o maligno. É o Senhor que trabalha o nosso coração, pois a vontade boa, perfeita e agradável é a Tua. Aprendemos, Senhor, que orar é muito mais do que uma atividade corriqueira religiosa. Orar é uma postura de um coração humilde que confia no Senhor. E hoje, ao concluir esses estudos, nós somos levados ao começo de tudo, aos pés daquele que tem todo o poder e toda a glória, que nos permite habitar em Teu reino, que está renovando o Teu reino para que um dia essa glória seja manifesta entre o Teu povo. Graças te damos, Senhor, porque fomos instruídos pela Tua palavra, e que a partir de agora possamos aplicar os ensinamentos aqui compartilhados, sabendo que o Senhor quer o melhor para nós, e que ao fecharmos os nossos olhos para orar, nada seja como antes, mas nos tornemos crentes que oram e vivem a oração de melhor forma. Louvado seja o Teu nome eternamente. Amém.